CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h08. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando uma edição do CBN Esportes hoje, 1º de abril de 2025, terça-feira. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações sobre o time do seu coração. Série 2 do Campeonato Paulista, a Federação Paulista de Futebol confirmou as datas e os horários das finais da Série A2. O primeiro jogo entre Capivariano e Primavera será disputado amanhã, quarta-feira, às 6h30 na Arena Capivari. O segundo duelo, que vai definir o campeão, será no sábado, às 15h no estádio Ítalo Mário Limonge, em Indaiatuba. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupi. Fala aí, Lupi. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, pra todo mundo que acompanha o CBN Esportes desta terça-feira. Tá chegando a hora, enfim, começou o mês de abril, mês de estreia da Série C do Campeonato Brasileiro. Só que a CBF ainda não detalhou a tabela da competição, por isso a Macaca ainda tem dúvida em relação ao dia da primeira partida. O que se sabe é que a Ponte vai jogar fora de casa contra o Figueirense. Daqui a pouco, o Darley Santos vai falar aqui na CBN a respeito da chegada e também da experiência dele na Série C, que vai ser agregada ao elenco da Macaca. Red Bull, Bragantino e Ceará empataram em 2-2 ontem à noite no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, num fechamento da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Vozão fez 2-0 logo de cara, com Pedro Raul vivendo grande fase o zagueiro Marlon. E o La Quintana diminuiu na primeira etapa e nos acréscimos Eric Ramírez deixou tudo igual no interior paulista. E agora o destaque do futebol paulista, Gabriel Dudziak. O São Paulo espera contar com o meia Oscar para a viagem de hoje à Argentina, onde o time fará a estreia na Copa Libertadores deste ano. O tricolor enfrenta o Tajeres de Córdoba na quarta e ainda não sabe se o camisa 8 terá condições de atuar. Também na quarta, o Corinthians joga contra o Huracan na Neoquímica Arena pela Copa Sul-Americana, enquanto na quinta, o Palmeiras, provavelmente com Gomes entre os titulares, encara o Sporting Cristal no Peru pela Libertadores. Já o Santos treina para o jogo de domingo contra o Bahia pelo Brasileirão. E o ATP Challenger de Campinas será um duelo de gerações entre tenistas brasileiros nesta terça-feira. De um lado, o experiente Daniel Dutra, de 36 anos e que está no circuito desde 2004. Do outro, o jovem Enzo Camargo Lima, de 20 anos, e que pela primeira vez vai disputar a chave principal de um torneio ATP, depois de furar o qualifying com vitória sobre o também brasileiro Mateu Barreiro Reyes e o japonês Kosuke Ogura. As partidas serão disputadas nas quadras da Sociedade Hípica de Campinas. Aliás, o Enzo Camargo Lima, esse Lima é muito conhecido aqui em Campinas, pois ele é sobrinho de Maurício Lima, ídolo do voleibol, levantador histórico da geração de 92. E agora o destaque do Guarani, Antônio Lupi. E embarcou para Águas de Lindóia. O Bugre finaliza a preparação para a Série C longe de Campinas. Foi assim também antes do Campeonato Paulista, antes do início da temporada 2025. O Guarani também aguarda aí todos os detalhes da tabela da Série C. O Guarani estreia em casa contra a equipe do Maringá, vice-campeão paranaense. Hoje começa a fase de grupos da Copa Sul-Americana. 3 brasileiros estarão em campo. Às 7h, o Cruzeiro enfrenta a União de Santa Fé da Argentina. E pelo grupo E, ou E, no caso do Fluminense, Rio de Janeiro, às 9h30, o Fluminense encara o Once Caldas na Colômbia. Pelo grupo H, tem Atlético Mineiro encarando o Cienciano do Peru às 9h30.
Tem Libertadores também com times brasileiros envolvidos. Quem tem o destaque é Fábio Chaib. Bom dia, Fábio. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Hoje tem estreia também da fase de grupos da Libertadores. O Fortaleza joga em casa às 9h30 da noite no Castelão. Encara o tradicional Racing da Argentina. Apesar da boa estreia no Brasileirão no último final de semana, a situação do time do técnico Vojvoda não é das melhores na temporada. São apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos disputados. O Leão está no grupo E, ao lado, é claro, do próprio Racing e do Colo-Colo do Chile, além do Atlético Bucaramanga da Colômbia. E a opinião do CBN Esportes com Carlos Eduardo de Freitas. Grande abraço para você, Carlão. Outro abraço para você, Júlio. Bom dia, ouvinte CBN. E o mês de abril, realmente, o pontapé inicial neste dia 1º, amanhã aniversário do Bugrão. E é um mês importante para as nossas equipes, né? O Guarani já visando a Série C contra o Maringá, jogo em casa, e já entra em campo com a cobrança de ter que vencer o jogo. E a Ponte enfrenta o forte Figueirense, né? Figueirense também, pela tradição, um candidato ao acesso, um candidato à classificação. E que passe rápido nestas 2 semanas, porque apesar do sofrimento que estas equipes fornecem aos torcedores... Você tá certo disso? Que passe rápido é a Série C, né? Você disse também. Não, eu tô falando que passe rápido essas 2 semanas, porque apesar de dar um desgosto pros torcedores, já tá dando uma certa saudade de Ponte Guarani no gramado. Daqui a pouco dependendo do que acontecer. Não, basta só a primeira rodada, Juliano. Que saudade de março. Outro dia eu encontrei Fernandão Evans aqui, né, do nosso grupo. Eu falei, Fernandão, já tá com saudade já? Ele falou assim, eu confesso que eu tô com saudade, mas os primeiros 45 minutos da Série C já vão acabar com a minha saudade. Você é figura, grande Fernandão, torcedor ponte pretano aqui do G1. 11h14, estamos no ar com o CBN Esportes nesta terça-feira. Claro que você pode participar através do nosso WhatsApp 991869070. 991869070. O WhatsApp está à sua disposição, fique à vontade para mandar a sua mensagem. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream é com Daniel França. Apresentação Júlio Nascimento. 11h14. CBN Esportes Campinas. Bom dia para você. Amanhã para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Thaís Azevedo chegando com informações do trânsito aqui em Campinas. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue ali pela Avenida Lix da Cunha e acessa Campinas por ali, vai fazendo um bom caminho, sentido centro e sentido rodovia Anhanguera. Avenida Marechal Rondon tem lentidão sentido Balão do Tavares, próximo à Pedreira do Chapadão, mas no restante da via, trânsito fluindo bem nos 2 sentidos. Pela Alberto Samento, o motorista reduz a velocidade da rua Salvador Penteado até o Balão do Castelo. Quem segue no sentido Vila Teixeira não encontra dificuldades. A rua Joaquim Vilac tem lentidão na chegada e na saída da Lix da Cunha, mas no restante da via o ouvinte segue tranquilo. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís volta na programação da CBN agora às 11h17. Consórcio Embracon, conquiste seu carro a partir de R$ 294,75 ou imóvel a partir de R$ 389 com tranquilidade e planejamento. Acesse embracon.com.br e encontre seu plano perfeito.
CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11 horas e 17 minutos aqui com o nosso CBN Esportes. Vamos com informações do futebol paulista. Gabriel Dudziak está chegando para nos atualizar tudo. Fala aí, Dudziak. O São Paulo viaja hoje para a Argentina, onde enfrenta o Tajeres de Córdoba no primeiro jogo do Grupo D da Copa Libertadores da América 2025, na próxima quarta. A grande dúvida do técnico Luiz Ubeldia é se o meia Oscar poderá ser relacionado para o jogo. O camisa 8 teve uma pequena lesão no músculo da coxa esquerda e por isso desfalcou o time na partida contra o Sport no sábado. O treinador são paulino, no entanto, disse que é possível que ele retorne. Oscar treinou nesta segunda-feira. Já o atacante Lucas seguirá fora do time por causa de dores no joelho, problema que deve afastá-lo dos gramados por pelo menos mais algumas semanas. Nesta segunda-feira, o clube anunciou a renovação de contrato do goleiro Rafael. O vínculo, que ia até o final deste ano, agora se estende até dezembro de 2027. Também nesta quarta, o Corinthians estreia na Copa Sul-Americana. O Alvinegro enfrentará outra equipe argentina, o Huracan, na Neoquímica Arena. Depois de escalar um time quase todo reserva no primeiro jogo do Brasileirão, existe a expectativa de que mais titulares estejam em campo no torneio continental. Quem deve demorar um pouco mais para voltar é o Meia Garro. Em entrevista à ESPN, o argentino disse que vai parar por um tempo para tentar recuperar plenamente o joelho direito, que ainda o incomoda. Já na quinta-feira, o Palmeiras começa sua caminhada na Libertadores em Lima, no Peru, contra o Sporting Cristal. O Alviverde deverá ter o zagueiro Gomes de volta após quase um mês de ausência devido a uma lesão na coxa. O meia Maurício, o volante Aníbal Moreno e o lateral Marcos Rocha, porém, devem seguir fora de ação. Sem jogos no meio de semana, o Santos volta a atuar no domingo contra o Bahia na Vila Belmiro. O atacante Neymar deve seguir como desfalque, mas Soteldo tem chances de voltar. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Pois é, o Garro fez todo o sacrifício, né, para jogar as finais contra o Palmeiras. Até o Ramon Dias elogiou muito isso e disse, olha, vai ter uma consequência desse esforço todo, apesar dele ter feito durante aqueles 10 dias, né, de data FIFA, uma preparação física para suportar as finais. Só que agora vai ter que dar um tempo, né, Carlão, para recuperar fisicamente. Não tem jeito. Eu acompanhei essa entrevista nos canais ESPN e, cara, que sofrimento. Pelas declarações do Garro, foi um sofrimento. Ele disse que na véspera do jogo contra o Palmeiras, ele acordou e não conseguia andar. Né? E ele falando, né? Eu quero estar no jogo, eu vou estar no jogo, de qualquer maneira eu vou jogar. Foi pro departamento médico, fez um tratamento intensivo, tomou a tal da infiltração, a torta e a direito, e foi pro jogo. Só que depois as dores voltam, né? E até talvez numa intensidade maior. E ele vai ter que parar, não tem jeito. Tem atrapalhado o desenvolvimento dele. Aliás, o desenvolvimento técnico do Garro neste 2025 ainda não é o mesmo de 2024. Teve os problemas lá na Argentina. Ajudou muito o Corinthians no Paulistão, mas ainda não está no nível do ano que passou. Então é importante sim parar, dar uma acalmada, dar um refresco para esse joelho aí, para ele voltar a ajudar o Corinthians ainda em 2025. É isso aí, né? A gente ouviu aí o Dudziak também falando sobre o São Paulo e essa pressão em cima do Zubeldia começa a crescer nos bastidores, né, Fábio? Tá ficando cada vez mais forte, né, Júlio? Ontem a gente conversava sobre isso também, eu achava até que era um pouco precoce essa situação, mas parece que no Morumbi ali, os bastidores do Morumbi estão ficando cada vez mais quentes, né, em relação ao Zubeldia, que não faz um bom trabalho nesse início de temporada. O São Paulo, é verdade que estreia agora na Libertadores, o desempenho na Libertadores, creio eu, como eu disse ontem, inclusive, vai ser fundamental para a permanência do Zubeldia, né? O São Paulo tem muita esperança numa Libertadores, né, voltar a figurar no escalão lá de cima da Libertadores. O São Paulo que tem tanta história nessa competição e a torcida de São Paulina está esperando isso. O Zubeldia vai ser cobrado justamente por esse início de temporada, tanto no Brasileirão agora e como principalmente na Libertadores da América. Mensagens aqui do nosso WhatsApp. Hoje é aniversário de Igor Vinícius. Olha só que específico, né? E a Beth de Valinhos, hoje também é aniversário especial. O nosso menino Rafael Pio, mais uma primavera. Parabéns, Pio.
Um abraço a todas as equipes. Rapaz, Só celebridade hoje, hein? Fiquei 1 hora conversando com o Pio hoje, eu não sabia que era aniversário dele. Mas não tem problema. Nem ele sabia. Daqui a pouco eu vou dar um abraço apertado em Rafael Ângelo. Ele sabia. Ó, hoje é aniversário do Igor Vinícius, Rafael de Rafael Ângelo. Pio e de Ana Maria Braga. Ah, é? E muita gente diz que 1º de abril é dia da mentira. E também da minha Laroquinha, minha afilhada, Lara, também fazendo aniversário. Levantadora do Bonfim, a Lara, levantadora. Tá no Bonfim? Do Bonfim. O rival, tá no Bonfim. No Regatas não teve tantas Rival oportunidades. Pulou o muro, né? Mas ela pulou o muro. Quanto é que tá o passe aí pra levar lá pra Fonte? Ela vê com bons olhos. Ela vê com bons olhos a Fonte, né? Que tem O aí. Bigode, não pode deixar escapar os talentos, Bigode. Vamos lá, contratar, mexe no bolso aí. Boas Qual que é a maior revelações. rivalidade dos clubes de Campinas hoje? Olha, quando eu jogava, Regatas e o... Fonte, quando eu jogava no vôlei, era Porque Regatas e Fonte no vôlei. E no basquete? No basquete, Regatas tênis. é forte também. Tênis e regatas. É porque eles são vizinhos, né? Regatas e tênis. Aí, Sim. praticamente, quando um vai pro outro, ele só atravessa a rua, né? É igual lá em Belém, no Remo e Paysandu, só atravessa Almirante Barroso a avenida. Mas Avejaneira as festas do Regatas eu gostava mais. Daí é outro, Boas festas. Esporte. Bons Boas carnavais. festas. Bons né? carnavais. outro departamento aí já, né? Grande Regatas. Mais participações aqui. O Guilherme tá perguntando: vocês acham que o Corinthians, com esse elenco, pode brigar por Copa Sul-Americana? Claro. Eu acho que mais Sul-Americana do que até mesmo o Campeonato Brasileiro, Copa né? do Brasil é um elenco também, mais né? copeiro, né? Do que... Eu acho o elenco do Corinthians ainda não está no nível do Flamengo, no nível do Palmeiras, mas para estas competições tem boas possibilidades, Sul-Americana e Copa do Brasil. Brasileiro ali, 3º, 4º, né, para brigar por uma Libertadores. Ô Félix, Júlio, você que é um amante do futebol europeu, me explique essa vinda do Jorginho pro Flamengo. Olha, confesso que me surpreendeu também, porque ele estava jogando no Arsenal, né? Não é que ele tá reserva, né? Mas ele entrando sempre, com uma boa minutagem, o jogador mas tá às vezes nos o cara planos. tem o desejo, o sonho de jogar no futebol brasileiro também. Ele é brasileiro, naturalizado italiano também, mas é sempre que nem o Danilo veio pra cá. É verdade que ele é um pouco mais velho, mas o cara tem aquele sonho de jogar aqui, né? Jogar em casa, realmente. O Flamengo, com toda a estrutura, não deixa nada a desejar para grandes times europeus. Não sei no caso do Arsenal, mas a estrutura do Flamengo é... Agora o ponto é quem sai nesse meio campo do Flamengo, Será que o né? Gerson tá indo embora? Acho que não. Tem sondagens, hein? Não. E o pai dele acho que tava dificultando Sim, uma o pai dele renovação, né? Tava agitando lá. Alguém vai ter que sair, pois não, Fabio. Depois, quando tiver um tempo, a gente tem que falar de um assunto delicado também, infelizmente acontecendo mais uma vez, quando acontece fora do Brasil, a gente bate, né, e fica indignado com a situação, mas ontem no Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol, 3ª rodada, jogo Internacional e Esporte, lá em Porto Alegre, mais um caso nojento de racismo. Ontem, já no final da partida, torcedor do Internacional lá no Sesc, né, onde o Inter manda as partidas, arremessou uma casca de banana no banco de reservas do Esporte. A CBF já atuou de forma rápida, inclusive, pedindo a punição ao Internacional, perda de mando, perda de pontos, inclusive, até. E infelizmente aconteceu aqui no Brasil também. O que a gente fica indignado com a situação lá nos países sul-americanos, a gente tem que falar aqui no Brasil também acontecendo mais uma vez desse jeito. A gente não pode nem até querer alguma coisa de uma situação da Sul-Americana. Uma coisa não apaga a outra, mas infelizmente a gente está dando exemplo errado mais uma vez. E esse caso aconteceu ontem no futebol feminino. Teve até um levantamento recente do Observatório do Racismo do Futebol, que é uma instituição que mostra, né, em dados o tamanho desse problema. E é claro que é difícil criar, é difícil porque isso dá margem para um estereótipo, às vezes para uma xenofobia até, mas a quantidade de casos na região sul é maior do que em qualquer outra região do Brasil, né, de casos de racismo no futebol. Então, seria muito legal que as autoridades, os torcedores sulistas começassem a se posicionar de maneira ferrenha contra o racismo, para não se criar esse estereótipo de que lá o problema é maior também, né? Mas acho que a gente tem que combater em conjunto o racismo, principalmente diante de que o futebol brasileiro tem sofrido tanto fora do país com isso. Então a gente não pode deixar isso voltar a acontecer aqui no nosso cenário de futebol, que já acontecia muito. Havia melhorado, né? A gente passou por isso recentemente até em Porto Alegre, né? Com a Aranha e outros episódios de racismo. Esse acho que talvez o caso, assim, de tantos casos, mais emblemático. Foi um que deu um susto.
E gerou uma repercussão grande que até... Meteram fogo na casa da menina, lembra disso? O Grêmio foi expulso da competição. Dentro de campo também tivemos Grêmio e Juventude, o Antônio Carlos, né? Com o Giovani, mais pra trás, né? Mas o problema é esse, como chega essa notícia pelos órgãos, principalmente pra Conmebol, pra essas equipes uruguaias, chilenas, argentinas, que tanto batem na tecla aí de que o Brasil também não é o melhor caso pra se desejar alguma coisa em relação... nessa luta contra o racismo também, que acontecem muitas coisas ruins aqui, como chega isso nos ouvidos dessas pessoas? A CBF, assim, o racismo ele existe no Brasil como existe no mundo inteiro. Já que a CBF tá cobrando que a Conmebol seja severa nas punições, ela tem que dar o exemplo então, né? Porque se ela for... Exatamente. Se ela for branda na punição dela, ela vai dar margem pra Conmebol também... Você sabe que nem pega, vocês dão cara, exemplo. O que passa na cabeça o cara levou de um imbecil, né? Fazer, cara... O cara levou uma imbecil banana. pra ser brando, né? Porque tem tantos adjetivos aí pra gente colocar em cima desse ser, mas... Eu acho que vai estar na mídia também, viu, Carlão? Acho mas pô, isso. tá na mídia jogando banana, né? Vai entender o cara. Então, o que passa na cabeça de um... de um ser desse daí, cara? Não tem... Não dá, eu não consigo compreender. Difícil. Mais participações aqui pelo nosso WhatsApp. O time do Corinthians sem o Garro, pela contusão no joelho, perde 40% da qualidade técnica. E parabéns a Rafael Pio. É o Ivanei do Jardim Nova Europa quem tá mandando aqui. O Garro hoje. Garro e o Roberto e Memphis são hoje pelo menos 50%, eu acho que né? O Garro mais que o Memphis, Corinthians, em termos de referência técnica. Em referência técnica, sim, mas acho que a gente fala muito pouco do Carrillo, do José Martínez, que também são jogadores que encaixaram muito bem no Corinthians. Claro que às vezes eles ficam aí apagados por conta do trabalho, entre aspas, sujo, né? Eles são jogadores que atuam numa área do campo que é mais aquela área de desarme, mas que hoje... Inclusive, eu não sei quem que falou, um treinador renomado, falou: se você não tem um jogador, um volante que consiga construir jogadas, ou seja, um volante que consiga alimentar os meias, você fica muito difícil de ser um time aí ativo ofensivamente. E acho que esses dois jogadores do Corinthians, principalmente o José Martínez, muito bom jogador, um achado do Corinthians. Talvez como imprensa, sim. Talvez a gente fale pouco como imprensa, mas se você for no jogo do Corinthians, eles são dois jogadores são alicerces. Reverenciados, né, na escalação. Como imprensa, né? Porque no jogo do Corinthians eles têm esse... Não, eu tô dizendo que eles têm esse reconhecimento, né? No Corinthians, eles são jogadores hoje reconhecidos. Tanto, por isso que eu disse, Memphis, Garro e o Roberto são 50% hoje. Porque tem um alicerce hoje no Corinthians muito importante. O Hugo, o Carrillo, o Martínez, são jogadores que hoje são Hoje o Corinthians tem um time titular, né? Até mesmo o Mateuzinho, né? É que numa orquestra, Antônio Lupe, você tem o tocador de surdão, tem o tocador tem o prato, e tem o maestro. Quem é o maestro? O maestro é Garro. E o Carrillo? Carrillo é um cara importante. Na orquestra. Carregador de piano. Não, mas carregador de piano baita carregador de piano. Na orquestra, quem que é o Carrillo? É o trompete. É um cara importante. Trompete. Um cara muito importante. Quem que é o José Martínez? É o violonista. Agora, o maestro tiraram o Pedro Raul dessa orquestra e ele tá tocando bem pra caramba lá no Ceará, hein? Mas agora o Pedro Raul pra time médio, médio, pequeno, tem como, né? É fé. Mas o corintiano tava falando do Garro aí mesmo porque agora a situação preocupa, porque o Coronado também tá machucado, né, Juliano? Coronado tá voltando. Agora não, né? O Coronado vive machucado. 11 horas e 30 minutos, daqui a pouco a gente volta pra informações de Ponte Guarani. O Bidu é o que na orquestra? CBN Esportes Campinas. Repórter CBN. Terça-feira, 1º de abril de 2025. Está em 2-1 o placar do julgamento na segunda turma do Supremo Tribunal Federal para manter a decisão do ministro Dias Toffoli, que anulou todos os atos da Lava Jato contra o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci. Edson Fachin divergiu do relator e do colega Gilmar Mendes. A análise do recurso da Procuradoria-Geral da República contra a decisão
ocorre no plenário virtual da Corte. Os ministros André Mendonça e Nunes Marques têm até a sexta-feira para apresentar o voto. Integrantes do partido do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, tentam convencê-lo a desistir do lançamento da pré-candidatura. O evento está marcado para sexta-feira na Bahia. Uma pessoa do União Brasil disse à CBN que Caiado não tem o apoio da legenda e quer garantir isso de fora para dentro, sem apelo popular suficiente. O seleto grupo dos bilionários ganhou 288 integrantes em 2024, segundo a lista divulgada hoje pela Forbes. Eles são empreendedores, investidores ou herdeiros de 33 países. A soma dos patrimônios dos novatos chega a 680 bilhões de dólares. Entre eles está o empresário Mário Araripe, único brasileiro a entrar no ranking. Ele fundou a companhia desenvolvedora de energia renovável Casa dos Ventos em 2007. Ao todo, o mundo tem pouco mais de 3 mil pessoas com patrimônio individual superior a $1 bilhão. O número de bilionários é recorde. As forças de Israel mataram 4 pessoas, incluindo uma mulher, e feriram 7 num bombardeio nos subúrbios do sul de Beirute. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde do Líbano. O ataque testa o frágil cessar-fogo de 4 meses com o grupo fundamentalista Hezbollah. O alvo era um integrante da milícia extremista que foi morto. Foi a segunda ofensiva das tropas do governo de Tel Aviv contra a capital do Líbano em menos de uma semana. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h34, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Vamos atualizar informações dos times de Campinas. Só aqui, ó, JP de Moraes mandando. Bom dia, amigos da CBN. A Série C é mesmo desprestigiada. A CBF nem se preocupa em montar a tabela. Nossa, eu fico provavelmente indignado. será um estagiário. Não, mas tá dentro do prazo. A Série A saiu 13 faltando dias. poucos dias, a Série B também. Tá tudo dentro do prazo. Começa dia 12, A né? gente tá tem jogo. falando de qual entidade? CBF. Então tá bom. 11 dias faltam, né? Porque começa dia 12. Minha preocupação é com o Fábio Scheib, que ele tem uma loucura por conta de... Eu adoro, cara, fazer os planos, né? Você gosta mais de tabela do que sorteio? Gosto. Ainda não há definição também das transmissões, né? Dos canais de televisão. Desse aí você tá pegando, então. Que né? vão transmitir. Conversei com um colega, uma fonte, de um canal próximo aqui ao Grupo EP, que diz que eles estão na parada aí pra transmitir a Série C, né? É mesmo? Eles não vão transmitir a Série B, mas devem transmitir a Série C. Porém, falta ainda algumas definições. Então, a própria CBF ainda não definiu. Provavelmente teremos um stream. Ano passado era o Nosso Futebol. Deve ter a Gold também, né? A Gold chegou a fazer. Tinha uma outra. E acho que a TV Bandeirantes. A acho que DAZN. serão esses aí. DAZN fez uma época também. Fez, mas não é DAZN. Teve uma outra aqui. Passou no Paulistão agora também, uma outra plataforma. Nosso Futebol. Não é Nosso Futebol. Zapping. Essa daí também. É uma confusão danada, Nossa, né? pois Cá é. entre nós. É mais dinheiro gasto pra comprar jogos. E aí, Lupe, Vamos informações lá. do Guarani. Guarani viajou para Águas de Lindóia. O Bugre vai encerrar aí esses dias, né? Vamos colocar aí 10 dias finais de preparação até a estreia na Série C. Mesmo sem o detalhamento da tabela, o Guarani já sabe que o primeiro adversário é um adversário difícil. É o Maringá. Maringá que perdeu o título pro Operário nos pênaltis. O Operário foi o campeão paranaense, o Maringá foi o segundo colocado. Aliás, todo time que chega até uma decisão de campeonato estadual começa a receber sondagens. Então não está descartada a possibilidade de saídas importantes no adversário, o primeiro adversário do Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro. Mas nosso assunto aqui é o Bugre. O Guarani deve estrear de camisa nova, né? A camisa que foi lançada
no último sábado, na festa dos 114 anos do Bugre, que serão comemorados, né? Vai ser comemorado amanhã, data de fundação do Guarani. E agora os jogadores ficam aí concentrados nesse período de final de intertemporada lá em Águas de Lindóia, como já aconteceu antes do início do Campeonato Paulista. E é o seguinte, o Guarani planeja mais um jogo treino no final de semana para encerrar aí a preparação, já avisando aí a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. Durante esse período de preparação, meu caro Júlio Nascimento, você sabe qual departamento do Bugre é importante para ajudar a evitar lesões? Qual? É o departamento de fisiologia. E o que faz um fisiologista? O Felipe Vecchi, profissional do Guarani, ele fala das funções do dia a dia e em termos de estrutura, aquilo que o Guarani oferece é o ideal para evitar lesões durante uma competição? Felipe Vecchi, fisiologista do Guarani, fala na CBN. Então, o fisiologista, ele é responsável então pelo monitoramento, né, e o controle das cargas, tanto de treinamento. A gente realiza, né, as avaliações que os atletas realizam na pré-temporada, ou o atleta está chegando recentemente no clube, para identificar alguns fatores que podem ser fatores de risco para alguma futura lesão. A gente consegue identificar esses fatores e corrigir, e é isso a gente passa para a comissão técnica, especialmente para o departamento médico, para os preparadores físicos, né, para serem realizadas essas intervenções, buscando então melhorar, condicionar e também equilibrar, né, se o atleta está com algum desequilíbrio, corrigir isso para diminuir a exposição desse atleta ao risco de uma lesão, né. Além disso, a gente produz relatórios relacionados ao treinamento e do jogo também, para fornecer esses dados para a comissão técnica, para ver como é que está o desempenho dos atletas em relação ao jogo, em relação ao treinamento, o que ele tem que melhorar. Então, basicamente, esse é o papel do fisiologista. Ele acaba estando ligado com outros setores, com a fisioterapia, no processo de retreinamento do atleta que está com a lesão, juntamente com a preparação física e diretamente com o treinador também, fornecendo os dados de treinamento, principalmente. Mas o que o Guarani oferece hoje para vocês é uma estrutura ok para realizar todo esse diagnóstico dos jogadores para evitar ao máximo essas lesões? Perfeito. Hoje o Guarani tem um departamento de performance e saúde de excelência, onde conta com profissionais capacitados, médico, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, fisiologista, preparadores físicos. Então tem essa interdisciplinaridade entre, né, esses setores, tem essa comunicação, e hoje o Guarani possui diversas ferramentas, tanto na área médica quanto na área da preparação física, para conseguir realizar esse monitoramento, né, e esse controle dessas variáveis neuromusculares, condicionantes e de recuperação. Então, hoje, por exemplo, na parte da preparação física, a gente tem ferramentas que a gente consegue avaliar. Não precisa sair do clube para ir, por exemplo, para uma universidade ou para um hospital, por exemplo, para avaliar. A gente consegue avaliar no próprio clube já, identificar, por exemplo, se o atleta está com algum desequilíbrio, se ele está com algum déficit. A gente consegue também, com os próprios doutores, identificar através do ultrassom se o atleta já possui ou não algum tipo de lesão e já antecipar um pouco a recuperação dele. Na parte da fisioterapia, tem já também equipamentos que auxiliam, né, nessa velocidade de recuperação do atleta para retornar. Então, hoje o Guarani tem um departamento ali muito eficaz e de ótimas ferramentas que a gente tem para poder utilizar aí nesse processo de recuperação e também de aprimoramento das capacidades condicionantes e neuromusculares dos atletas. Não só no Guarani, mas hoje no futebol moderno, a presença de um fisiologista com estrutura, que foi o que ele disse aí que o Guarani oferece, vale mais do que, por exemplo, aí uma grande contratação, porque você evita lesões, ou melhor, tenta, né, evitar lesões com esse departamento de fisiologia que o Guarani oferece, não só o Guarani, mas também todos os outros clubes. Guarani estreia contra o Maringá, ainda sem data definida. A única coisa que se sabe é que o jogo é no estádio Brinco de Ouro da Princesa Júlio Nascimento. Exatamente, né? O Guarani, nesse período agora também de intertemporada, tem que realmente deixar os jogadores fisicamente prontos para uma Série C, né, Carlão? Porque a Série C, ela tem uma vantagem em relação ao Paulista, que ela vai ser uma competição de jogos semanais, né, e não de 2 jogos por semana. Então o técnico vai ter tempo para recuperar o elenco, trabalhar taticamente, porém a intensidade dos jogos é bem maior
São jogos mais disputados e menos técnicos até do que em comparação ao paulista. Né? Bem menos, né? Série C de Campeonato Brasileiro é pauleira e jogos que serão decididos muito na imposição física, né? Então, por isso a importância de um fisiologista, até a importância desta folga, né? Entre aspas, de uma semana. Hoje o futebol mudou demais, né? Ele é jogado em alta intensidade num curto espaço, né? Por isso alguns jogadores têm muitas dificuldades físicas, né? Vira e mexe. Acho que todo jogo, aliás, todo jogo tem duas situações. O cabeça com cabeça e um jogador que estoura o músculo da coxa, isso em virtude do futebol que é jogado hoje. E a Série C, pelo menos, tem algo positivo, né? Que neste período de folga você pode recuperar jogadores, trabalhar um pouco mais a parte tática também, mas sem dúvida, com relação à fisiologia, hoje ela é essencial em clubes de futebol e fico feliz que o Felipe, né? Felipe Vec. Felipe Vec, ele elogiou a estrutura do Guarani, porque infelizmente há alguns anos estamos aí derrapando, né? Ponte Preta e Guarani não oferecem aí uma estrutura adequada para os atletas. Vai ser uma competição bem acirrada, né, Fábio? Até foi uma frase até do Diogo Silva, goleiro da Ponte, que a Série C, ela virou uma série B2, né? 2.0. E aí eu já disse anteriormente também, eu acho o problema pro Guarani e pra Ponte Preta que é muito traiçoeira, né? Tiro curto, né? São 19 rodadas apenas na fase de classificação. Então, começar bem, ter um sprint bom aí no começo é fundamental pro time que almeja uma classificação à próxima fase. Aí sim é outro campeonato, né? Com aqueles quadrangulares que temos com as 8 equipes, mas tem que tomar cuidado para poder segurar uma vaga ali entre os 8 primeiros. Então, começar bem é determinante aí num campeonato tão curto. Ô, Júlio, até um detalhe interessante, eu estava dando uma passada de olhos aqui nas notícias, né? E as pautas em todos os clubes praticamente é a mesma, né? Faltando 2 semanas, jogadores priorizam a parte física. Aí você vê ali, jogador contratado pelo Náutico vai pra 5ª Série C, e daqui a pouco a gente vai falar da Ponte do Derlei, que também é um cara experiente na divisão, mas a gente percebe que as pautas, elas são as mesmas para os clubes que vão disputar a Série C. Mas apenas uma pergunta, a última vez que o Guarani jogou a Série C foi em que ano? 2016. 2016 não era esse formato, né? Não. Era um formato diferente. Classificar. Era mata-mata. Eram 2 grupos ele pega regionais. Tinha a fase classificatória no início, A primeira né? fase, ela dividia 2 grupos de 10, né? Aí depois faz um mata-mata, ele pega o Asa de Arapiraca, ele sobe contra o Asa, mas tem um ABC. A primeira fase era turno e retorno dos fases. Mas a primeira fase não era esse pontos corridos em apenas um turno, né? Não. E a Ponte Preta, ela... turno e retorno. Turno e retorno. Era assim, dentro do grupo, né? Grupo A, grupo B, que era regional. Sim. Grupo B, Sudeste e Sul. Grupo A, Nordeste, Norte. Aí eu não lembro os times do Centro-Oeste pra onde iam. E aí jogavam 18 vezes, turno e retorno. Então, porque vai ser uma novidade pro Guarani mesmo. Isso foi em 2016, né? Que você falou. A Ponte, se não me engano, faz um tempão que não joga, né? Eu acho que nunca jogou. Acho que nunca jogou. Não sei. Esse formato, assim, Série C. Porque é uma coisa que a gente tava até conversando, é uma competição, como o Fábio Scheib disse, traiçoeira. Porque Ponte e Guarani, nos últimos anos, estavam acostumados a jogar Série B, a Ponte até Série A de Campeonato Brasileiro. E era uma competição totalmente diferente. Agora, num turno único, você perde um jogo, aquele jogo ali, você fala assim, não, a gente se recupera depois. Não dá tempo. Não dá tempo. Se os clubes não conseguirem entender a competição, isso pode ser uma dificuldade. Porque quais são os clubes que estão lá, os tradicionais? Náutico, já está lá um bom tempo. CSA, já vai para o 2º ano de Série C. O próprio Botafogo da Paraíba, que confesso que não tenho aí um conhecimento largo de participações do Botafogo da Paraíba na Série B, mas sempre tá liderando e cai no mata-mata. Figueirense também já está há algum tempo. O Caxias estava andando há um tempo atrás na Série D, mas assim, é um time também tradicional. São equipes que acho que não voltaram para a Série B por conta dessa falta de entendimento da divisão. É isso, 11h46, vamos pro intervalo aqui. Na volta a gente traz mais destaques da Ponte. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa.
Elimine os criadores do mosquito. Proteja sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. No começo do CBN Esportes, nós estávamos falando sobre clubes tradicionais aqui de Campinas. E tem um clube tradicional do Rio de Janeiro que conquistou vaga na Superliga A do feminino, o Tijuca. Ele venceu o Pinhalense, garantiu vaga na Superliga A e também na decisão. A outra vaga vai ficar entre Sorocaba e São Caetano. Então, parabéns ao Tijuca, clube tradicional do Rio de Janeiro, que ano que vem vai disputar a elite do vôlei feminino. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadores do mosquito. Proteja sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Antônio Lupe, agora informações da Ponte Preta, meu caro. Que também aguarda aí a definição da tabela detalhada da Série C do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o Macaca segue trabalhando sob o comando do técnico Alberto Valentim. E a Ponte que contratou vários jogadores, né, para a terceira divisão do futebol brasileiro, entre eles Darley Santos, jogador de 30 anos, ele que é nascido em São Luís do Gonzaga, lá na região sul do Brasil, zagueiro com uma vasta experiência. Começou no Juventude, passou por outros clubes do sul e também por Vila Nova, estava no futebol de Goiás, no Craque, e também tem experiência no futebol de Portugal. É um jogador desconhecido, então Darley Santos se apresenta ao torcedor ponte pretano. Bem, eu sou Darley Santos, porque que tem outro Darley, né? Então tem que usar o sobrenome. Pela primeira vez na vida eu tô fazendo isso, não imaginava que ia acontecer comigo. Então, sobre a competição, já joguei 4 vezes, tenho 2 acessos. Tenho um acesso pelo Mojimirim em 2014, na altura era o rival do presidente. Tenho um acesso e título com o Vila Nova. Então, posso dizer que eu conheço um pouquinho do que a gente vai enfrentar. A minha característica é, obviamente, tem um jogo aéreo de imposição, mas também tem uns bons pés para sair jogando, porque eu acho que a ideia do professor Valentim passa muito por isso, então eu acho que eu consigo agregar isso no time. De achar que vai ser absoluta na competição. Esse é o erro maior que a gente vai ter, se a gente cometer. E acho que não vai ser por isso, pelos jogadores característicos que a gente tem aqui, pela experiência dos jogadores que aqui se encontram. Eu acho que vai partir muito por isso, de saber o nível de competitividade que vai ser a Série C, porque dentro do brasileiro ela é muito difícil, digo por experiência própria. Mas eu acho que esse erro não vai acontecer, porque, como eu disse, temos jogadores experientes, a gente vai saber o que a gente tem que se fazer e o que a gente não pode fazer dentro da competição. Não, com o Valentim, eu trabalhei na equipe B do Atlético Paranaense, ele estava na equipe principal, da auxiliar da casa, mas a gente não teve contato. Acho que... Mas já trabalhei sim com uma linha de 3, para mim não é novidade, lá em Portugal trabalhei com linha de 3, então acho que eu consigo desempenhar bem essa função. E falando de jogadores que eu trabalhei aqui, mano, junto, joguei contra vários, porque o Brasil, a gente sempre se bate contra alguém, e trabalhei com o Simon no Vila Nova, a gente fez dupla em alguns jogos lá e eu acho que temos um bom entrosamento também. A gente sabe do nível de competitividade da Série C, cara, então a gente sabe que todo jogo é importante, seja dentro, seja fora, mas principalmente aqueles jogos dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor, que eu sei que é muito, que eu já tive contra aqui, já fui eliminado de Copa do Brasil e já perdi de brasileiro da Série A, 2015, quando eu tava no Joinville, e sei da pressão que é aqui. Copa do Brasil foi eliminado por quem? Pelo Vila, nos pênaltis aqui. 2 semanas depois veio a pandemia, então eu sei da pressão que é, sei do nível de competitividade que é da Série C. Então, acho que os jogos dentro de casa vão ser fundamentais para os nossos objetivos. E aqueles jogos que a gente for para fora de casa, Ponte Preta, meu amigo, tem que ganhar. A gente sabe da responsabilidade, por isso que a gente veio para cá. Então, a gente sabe do que a gente é capaz e o que a gente pode fazer dentro da competição.
Darley Santos, 30 anos, novo zagueiro da Ponte Preta, mais uma opção aí pro Valentim nesse esquema tático que ele vai formar pra terceira divisão do futebol brasileiro. Ponte estreia contra o Figueirense, o Figueira, lá na Ilha da Magia, hein? Orlando Scarpelli. O que você tá na dúvida? Fábio, acho que a Ponte ela vai manter o esquema com 3 zagueiros, né? Porque ela tem agora o Darley Santos. Isso. O Wanderson. Vai me ajudando aí, Lucas. Sérgio Rafael. Simon. E a questão do Matheus Silva? Matheus Silva ainda... Matheus Silva vamos deixar de fora por enquanto, vai. 4 aqui. Peraí que eu vou pegar paramos no Simon. você. Vicente Tem Concha. o próprio Danilo Barcelos vai virar... Aí Danilo e Arthur, né? Emerson Santos. Porque o Emerson Santos é zagueiro. 8. E o Danilo Barcelos já contou, né? Já. 8 zagueiros, é isso? São 8 zagueiros. Sendo 2 híbridos aí, né? 2 híbridos. Então, nossa, você foi muito bem na definição. A versatilidade. Tá dando aula pro Tite agora, né? Foi bem. A cabeça foi abrindo gaveta e procurando a palavra. Na hora que ele usou híbrido, o pessoal falou assim, missão cumprida, pessoal. Os divertidamente ficaram... Isso. Parabéns. Então, acho que já é um indicativo que teremos novamente essa formação com 3 zagueiros, né? E aí tem a questão do Matheus Silva também. Se o Matheus Silva for reintegrado ao elenco, porque é caro. O zagueiro tá pagando, caro, tá né, pagando. Eu acho que tem que utilizar. Wanderson. Citei Wanderson. Você não noticiou o Wanderson? Não. Não tá nem aqui, Wanderson é CSA. Ah, sim. Sexta-feira. Ainda não foi oficializado, Não foi oficializado, mas já está. Esse passou despercebido. Mas você tocou no assunto do Matheus, eu acho que tem que utilizar. Claro. Ué, tem contrato. Mas eu acho que pelo visto não vai, não. Infelizmente, Estranho, porque cara, estranho, porque se você conta com o cara, tudo bem, teve problemas, mas ele permaneceu. Então, senta à mesa, conversa, não sei, houve ruído, falha de comunicação, não sei. Mas se você tá pagando um cara e paga muito, hein, pro Matheus Silva, eu acho que a Ponte tem que utilizar. O Matheus teve os problemas dele no passado, um zagueiro, hora ou outra, até violento, mas pra Série C do Campeonato Brasileiro, ele se encaixa. No esquema com 3 zagueiros, eu acho que tem que continuar. Também. Lembrando que a Ponte e os demais times de todo o país também tem mais 10 dias para concluir as negociações. No mercado se fecha a janela, a janela doméstica, né, nacional, se fecha no dia 11 de abril. Então a Ponte Preta acho que tá esperando justamente isso. Se aparece alguma oferta para ele também, para ver qual vai dar o andamento aí de uma transação, porque é um cara caro, tem onerado os cofres aí da Ponte Preta também. A Ponte não tem dinheiro para gastar de uma forma assim excessiva. Outra parte técnica, pra Série C se encaixa. Mas assim, ele é um jogador caro, mas não foi ele que quis ganhar aquele salário. Não é questão que eu disso. digo, tá na folha salarial, porque, por exemplo, ela ficar parado, ela não pode pagar 100 mil reais pro cara e não utilizar, pra ficar parado. E outra, é um cara que pra uma Série C de Campeonato Brasileiro, eu não sei se ele é um dos melhores aí. Mas ele é caro, pra Série C e ele é caro pra Série B. Sem dúvida. Ele é caro pra Série B. O problema, aí a gente entra no assunto financeiro, o erro aí está na diretoria. O jogador, ele pede 1 milhão. Se a diretoria vai lá e paga, né? Então a Ponte que arque com as consequências. Agora, não tem lógica ela pagar o que paga pro Matheus e deixá-lo aí. Ele precisa ser utilizado, ele tem bola pra jogar nesse time da Ponte Preta. Eu acho que cabe sim uma conversa, parar as arestas, já aconteceu, já passou, ele tá aí, né? Tá recebendo, tem que jogar. Agora, a não ser que a Ponte esteja adotando essa estratégia de esperar um pouquinho, receber alguma proposta para liberar o jogador. Mas se não receber nada, o Matheus tem que jogar. Ele não é pior que nenhum zagueiro aí da Ponte que jogou o Paulistão. Tem até liderança também, né? Pois é, então é uma situação que a Ponte vai ter que resolver envolvendo o Matheus Silva, ex-jogador do Ituano do Cruzeiro. Deixa eu aqui... Que foi, cara? O que foi, Antônio? Susto, tá tendo a capoeira aqui no... Tá passando na TV O Jorge Talmão é para raio de louco também, cara. Atendimento à população em situação de rua. Então temos várias ações. Não, mas foi muito legal. O cara cidade. tava gingando capoeira e foi dar uma ginga e acabou quebrando ali o instrumento do rapaz. O berimbau? O berimbau. Júnior Berimbau, hein? O Wagner de Hortolândia. Bom dia, pessoal do CBN Esportes. Do nada, a Ponte ressurge como uma fênix, agora disputando a primeira divisão do Brasileiro. Quê?
É 1º de abril. Deve ser uma brincadeira. Entendi. Toma cuidado hoje, né? Qual canal vai passar a Série C? A gente debateu aqui, viu, Roberto Japonês? Roberto, ainda não deu. Ainda não temos essa definição. Ele manda outra mensagem aqui. Vocês não estão cansados de falar de futebol brasileiro? Não tem mais graça. Não surgem mais craques habilidosos e inteligentes. Abraços, Roberto Japonês. Cara, eu comecei a fazer aqui o merchan do bem, né? Eu comecei um quadro lá no meu Instagram que eu gravei alguns, que é uma coisa meio nostálgica, assim, jogadores no início da década de 2000. Aí, conforme eu ia gravando, ia batendo mais depressão. Porque aí você vai lembrando como era. Mas qual que é o ponto que você quer chegar nessa... Que ele tem razão mesmo, assim, visualmente o futebol... Lembrando... É conteúdo. Uhum. Visualmente, assim, hoje parece... Talvez essa discussão existisse também lá em 2005, em 95, em 85. Até estava comentando com o Carlão hoje, eu tenho acompanhado e tenho gostado muito, eu não conhecia, que é aquele torneio chamado Kings League. Quem não sabe o que é isso, você vai ser criticado depois. Por isso. Não, eu acho que isso aqui vai chegar um momento... Eu consumo, mas eu consumo também. Há uma resistência muito grande. Há uma resistência muito grande porque é um futebol... que também tem algumas diferenças e tem a questão dos gamers e tudo mais. A questão dos gamers eu não conheço. Eu consumo o jogo e como ele é, as regras da partida, que eu acho muito interessante. Eu acho que daqui pra frente, Júlio, essa garotada que tá vindo aí, por conta desse negócio que o Roberto Japonês disse, com a falta de jogadores que representam, né, a nossa seleção, o futebol brasileiro, eles vão deixar isso de lado e buscar alternativas. Tá aí um produto que é bom, um produto que é interessante, um produto que tá nas plataformas que essa geração vai consumir muito, que é a internet. Então eu não duvido de daqui a alguns poucos anos isso aqui se tornar um grande campeonato. Eu acho que isso, além desta Kings League, eu acho que hoje a garotada já consome muito mais futebol internacional que futebol brasileiro. Sem dúvida. O Júlio tem o Arthurzinho dele, eu tenho o meu Arthurzinho. Videogame também, né? O videogame. O videogame compete com o futebol. Hoje o Arthur me ajuda muito com relação ao futebol internacional, porque o futebol brasileiro eu até tenho um conhecimento, mas o futebol internacional eu não domino. E o Arthur, em muitas situações, ele me ajuda. E o consumo de camisas de clubes, né? O clube europeu hoje, ele vende muito mais, eu acho. Mas não é de hoje também, faz tempo já. Acho que a minha geração, ela já veio pra assim, eu tenho um time europeu, eu tenho um time brasileiro. Sim. E essa geração mais nova, primeiro eles têm um time europeu, depois o time brasileiro. E se tiver um time brasileiro, né? E muitos não têm, por exemplo, quem é filho de bugrino, de Ponte Pretano e gosta de futebol internacional, os pais têm uma bomba nas mãos, assim, pra fazer os filhos gostarem de Guarani Ponte, eu cara. Acho a única alternativa... É desafiador mesmo. A única alternativa pra filho, assim, pai Ponte Pretano bugrino, é levar a criança pro estádio. Estádio, exatamente. A vivência, né? Porque aí a criança acaba se apaixonando por tudo que envolve um estádio de futebol. Agora, se o pai, o Ponte Pretano bugrino, não levar a criança pro estádio, essa criança não vai torcer pra Ponte, pro Guarani. Mas não vai de jeito nenhum. O que os nossos clubes oferecem pras crianças? Não parece nada, não tem time bom, não disputa campeonato legal, né? Os estádios, apesar das reformas, mas são estádios obsoletos hoje, a criança não tem atrativo. O Bernardinho, mas pra quem não tá entendendo, você critica o estádio, mas por que tem que levar a criança ao estádio? Por conta da atmosfera. Sim, lógico. Não é questão do estádio, né? O estádio é maravilhoso, o estádio é maravilhoso. O Bernardinho fala que um grande problema na cultura do esporte, do torcedor, é a vontade de ganhar, não só de torcer, né? Então, no Brasil isso é muito latente, então se você traz isso pra realidade aqui de Campinas, é difícil, cara. Difícil. É permitido, muitas crianças, por exemplo, claro, educação, mas muitas crianças não podem falar palavrão, e no futebol é permitido, Nossa né? senhora. No estádio de futebol é o único lugar permitido. E depois dá uma confusão. Esse é um problema. Mas ali 90 minutos é permitido. Meu pai me levou uma vez em São Paulo e Ponte, aqui no Majestoso. Meu pai é professor de São Paulo. Eu tinha uns 6, 7 anos. Eu encontrei meu professor lá falando palavrão. Eu, pai, viu? Olha lá, tá falando palavrão. O exemplo da sala de aula. E agora, hein? O que meu pai falava? Não, filho, aqui no dentro do estádio. É torcedor. 4 horas tem arena, amanhã a gente tá de volta às 11 horas com o CBN Esportes. Grande abraço. Repórter CBN.